hora de trabalhar, já falei. Lavoro, lavoro, lavoro. Por favor, os secretários nacionais à mesa. Porra, só para você que não deram um desse aqui, Denise. Ministro, ciência e tecnologia é diferente. É um pessoal mais diferenciado. Bem. Muito bem. Hoje eu não pude estar. Williams, como vai? Presidente do CONASEMES. Estão aqui os deputados federais da Frente Parlamentar da Saúde. A Carmen Zanotto, está meu amigo Irã, está Mariana Carvalho. Transmito a todos os parlamentares os nossos respeitos. Muito obrigado pela presença. Eu não sei por que está toda a equipe de trabalho aqui do Ministério da Saúde, parece que saiu todo mundo para trabalhar, mas eu posso entender. Nesses 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, esse Ministério da Saúde, ele se organizou enquanto uma equipe de trabalho técnica. Tudo o que foi feito até o momento, e também durante esse episódio Corona, ele é um trabalho do qual eu apenas sou porta-voz. Ele é fruto de históricos do SUS, históricos do Ministério da Saúde, da melhor equipe técnica com a qual eu poderia sonhar e ter o prazer de trabalhar. Aqui nesse Ministério, de quem trabalha na portaria desse Ministério, de quem trabalha na zeladoria desse Ministério, de quem trabalha em cada um desses andares aqui de dentro, eu só tenho que agradecer a performance e o comprometimento que tiveram nesses 1 ano e 4 meses. Os secretários nacionais que aqui estão e o meu secretário executivo, João Gabardo. O trabalho que nós fazemos é um trabalho técnico. A única coisa que eu faço é ser o porta-voz do trabalho técnico de vocês e, de vez em quando, não é muito comum, eu dou alguns pequenos palpites. Não é isso, Erno? Alguns pequenos palpites. Ou os pequenos palpites. Não é isso, Wanderson? E é muito difícil, no momento em que estão todos com os nervos à flor da pele, pelos mais diferentes motivos, em que as reações são todas muito extremadas. É muito difícil trabalhar nesse sistema onde a gente não sabe ao certo como que vai ser o próximo dia, a próxima semana. A gente não sabe se o comportamento da doença nos trópicos, no nosso meio, vai se comportar igual se comporta nos outros países. Nos cobram perguntas, cenários, perspectivas, respostas para perguntas que nós nos fazemos diariamente. Nós não temos, nem somos, não temos a menor pretensão de sermos os donos da verdade aqui dentro. Somos os donos das dúvidas e procuramos as respostas nos consensos, às vezes muito complexos, para as posições que temos que fazer. Sabemos da nossa responsabilidade, aqui não tem ninguém que não tenha uma longa rodagem dentro do sistema de saúde. Quis o destino que a melhor equipe técnica pudesse ter sido formada nesse intervalo de tempo. Nós somos o espelho daqueles que estão lá nas unidades de saúde, desde a unidade básica de saúde do nosso menor município, a todos os hospitais brasileiros, tanto públicos quanto privados. Nós somos aqui, procuramos ser aqui a voz da ciência. Nós procuramos as sociedades de especialidades e o Conselho Federal de Medicina para fazer protocolos, para adotar drogas, adotar estratégias. Nós abrimos o Ministério da Saúde para todos os outros ministérios. Ministério da Economia, Ministério da Integração Nacional, Controladoria Geral da União, são todos convidados a virem para dentro do Ministério para ampliar. Trabalhamos o tempo todo com transparência nos números, nas discussões e nas tomadas de decisões. Não temos nenhum receio da crítica. A crítica construtiva, ela enobrece e nos faz rever e dar passos à frente. Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando
em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir, vocês todos sabem que tem sido uma constante o Ministério da Saúde adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade, se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas, até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome, é o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a reunião foi muito produtiva, foi uma reunião muito boa. Acho que o governo se reposiciona no sentido de ter mais união, de ter mais foco, de todos unidos em direção a esse problema. Espero que a equipe do Ministério da Saúde, que já descansou muito hoje, achei que ficaram muito pouco sem trabalhar, então agora nós vamos terminar essa coletiva, nós vamos voltar lá para o 5º andar, vamos retomar os serviços que temos que retomar, temos que saber se essa China vai normalizar o abastecimento, temos que saber se os parâmetros internacionais de mercado vão nos dar alguma segurança. Hoje soube que lá na coletiva que vocês fizeram, vocês apresentaram as questões de movimentações. Isso é algo que vem sendo discutido aqui no Ministério da Saúde há muito tempo. Não é questão de ser plano, não. São as definições, os marcos. Eu sempre coloquei que nós temos condicionantes. Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do Estado. Nós demos alguns parâmetros. Esses parâmetros eles vão sendo gradativamente incorporados. A sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer. Essa movimentação vai levar esse vírus para as camadas mais frágeis da nossa sociedade e mais numerosas, para os moradores de rua, vão levar para as comunidades, para as favelas, vai levar para as grandes concentrações urbanas. Vida é vida, não tem nenhuma pessoa que chegue que não será atendida pelos serviços médicos, eles precisam ter condições de fazer esse atendimento. Nós não estamos preparados, nós não estamos prontos para uma escalada de casos nas nossas grandes metrópoles. Ainda temos muito o que fazer, já estamos muito melhor do que estávamos. Cobram do Ministério da Saúde que se crie leitos nos hotéis e retire as pessoas das favelas. As favelas são numerosas, as favelas são históricas. Além de serem de muita complexidade, é onde as pessoas se identificam como a sua casa e elas têm todo o direito de saber aonde que elas querem viver. Nós temos um histórico de negligência com o transporte público no nosso país e cobram da saúde uma solução para o transporte.
Nós temos um histórico de falta de saneamento básico nesse país e cobram da saúde. Como é que vamos tirar as pessoas para que elas não se contaminem? Como se quiséssemos falar, faça-se a luz, e a luz se fez. Esse final de semana foi um final de semana de muita reflexão para todos. No sábado nós ainda discutimos, eu não fiz aquela coletiva do sábado, exatamente para sair um pouco de noticiário. Eu achei que o da sexta-feira já tinha sido o suficiente. Fomos cada um ler um pouco, falei, leiam outros livros. Eu fui ler O Mito da Caverna, que é um dos diálogos de Platão, que eu tinha lido aos 14 anos pela primeira vez, já li umas 20 vezes até hoje, não consigo entender, continuei sem entender. E cada um voltou no domingo à noite, suas baterias todas focadas para essa semana de trabalho. Felizmente, começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir, e enquanto essa paz estiver colocada, a gente conta aí com a colaboração dos órgãos de imprensa. Eu não atendi nenhum de vocês, nem ontem, nem hoje, durante o dia. Foram milhares e centenas de pedidos. Então, eu só espero que a gente possa, aqui, com essa equipe, nós vamos atravessar, nós vamos trabalhar. Todo mundo aqui tem uma noção de Brasil muito forte. A saúde, a ciência ainda vai achar uma saída mais elegante para esse problema. Por enquanto, o que temos é uma saída muito primitiva de procurarmos isolamento em frente a uma doença contagiosa que pode fazer um spinning. Os medicamentos vão se tentando, os conselhos vão analisando, vão saindo pesquisas. Tem 38 dias, mais ou menos, que esse vírus está por aqui, não é isso, Wanderson? Eu acho que agora, nesse mês, a gente já começa a ter algumas respostas, não é isso, Denizar? Ensaios clínicos, a gente já começa a ter coisa muito boa. Está dentro do que a gente imaginou de número de casos, não tem nada fora. Temos dificuldades para fazer testes, temos dificuldades em relação à logística nesse país, de se colocar as coisas. Cadê o Roberto do Delog? O Roberto me falou que esse negócio da China, na sexta-feira, talvez tenha que mandar avião lá para buscar. Nós ainda estamos tendo que lidar com isso, quer dizer, compra e depois manda um avião do Brasil lá na China para poder colocar as coisas dentro do avião para vir para cá, porque nem logística internacional tem completa. Então, nós não estamos falando somente do vírus da doença individual. Nós estamos falando de uma situação que atacou o sistema de saúde mundial. Se hoje a gente está preocupado com máscara, porque a China não está produzindo, eu não sei como vai ser daqui 45 dias a questão dos insumos que a Índia tem que produzir e liberar para o mundo, se nós vamos ter os medicamentos de uso contínuo. Eu não sei como vai ser a regularização dos estoques que a gente está comprando e não sabe quando e como vai receber. Às vezes a pessoa tem que entregar, amanhã é o último dia, ela só avisa que ela não conseguiu e a gente se frustra. O momento é de cautela, proteção aos nossos idosos, às nossas famílias. O momento é de distanciamento social. Isso que vocês passaram nessas 2 semanas, isso não é quarentena, isso não é lockdown. Quarentena e lockdown é muito mais duro que isso. Nós estamos numa fase de fazer distanciamento social. O Wanderson colocou isso tudo pormenorizado. A pessoa pode sim fazer uma caminhada, pode sair um pouco ao ar livre, não precisa ficar trancada, mas não pode aglomerar. Posso até dar minha corridinha. Né? O Gabardo é ultramaratonista, eu autorizei ele a dar umas corridinhas, mas não pode querer fazer uma corrida com um grupo de atletas todos juntos. E eu acho que isso a gente tem procurado levar essa mensagem. Agradeço ao Jorge Mateus, agradeço ao Xande do Avião por terem veiculado nas suas lives no final de semana a mensagem de que o show não pode parar, mas a aglomeração, essa tem que parar. E a gente vai seguindo, a gente está conseguindo ter um número de casos relativamente, por vias tortas, mas relativamente controlado. Não vamos deixar que a cidade A, B ou C seja a cidade que vá fazer o spinning de casos e que vá exponencialmente para cima. No mais, vocês do Ministério da Saúde que saíram dos seus setores e ficaram aqui me esperando
para fazer choro, fazer canto de dividida, para bater panela, vocês vão todos trabalhar, que é o que vocês deveriam estar fazendo enquanto eu estava lá. Não é para parar enquanto eu não falar que é para parar. Aqui nós entramos juntos, nós estamos juntos, e quando eu deixar o Ministério, nós vamos colaborar muito para qualquer equipe que aqui venha, mas nós vamos sair juntos do Ministério da Saúde, essa equipe toda que está aqui. Então, estamos aí à disposição da sociedade brasileira para trabalhar. Hoje eu não vou responder perguntas aqui ao final. Eu acho que tudo que eu tinha para dizer eu já disse, e eu acho que está de bom tamanho. Vocês querem complementar alguma coisa, Wanderson, a respeito do que vocês apresentaram hoje à tarde? Sobre aquilo de lá, quer complementar alguma coisa técnica? Ministro, a imprensa falou que você mudou de posição, porque se não mudasse de posição ia acontecer alguma coisa. O que é que você falou lá? Não, ministro. Ele estava com ciática, eu mediquei ele. Foi depois disso. Melhorou, né? Melhorou. O que acontece é o seguinte, nós já vínhamos discutindo com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais uma estratégia de afastamento laboral. Esse texto foi plenamente discutido com a Sociedade Brasileira de Infectologia, com outros especialistas, e o que nós fizemos hoje foi a apresentação destas instruções, porque foi hoje que o INCQS liberou a avaliação do teste rápido. Então, nós estamos agora com segurança de aplicar uma metodologia com base em um instrumento técnico que nós não dispunhamos até 2 semanas atrás, e com a validação, registro na Anvisa e avaliação do INCQS. Não tem nada de diferente do que nós já estávamos fazendo. Gabardo, quer falar alguma coisa? Não, ministro, nós também colocamos nesse documento a preocupação de que não se deve tratar todos os estados, todos os municípios, em diferentes situações do ponto de vista epidemiológico, com as mesmas medidas a serem tomadas. Que essas medidas devem estar proporcionais ao que está sendo apresentado em cada município, em cada região, em cada capital. Então, que procurássemos definir e discutir melhor nos estados, de maneira que não se tomasse medidas idênticas para situações completamente diferentes. Isso, obviamente, que tem prazo para serem revertidas. Nós criamos parâmetros de circulação de vírus, parâmetros de utilização de leitos, parâmetros, enfim, que possam possibilitar que o gestor tome essas medidas com mais segurança. E sempre associado ao que o senhor prega com bastante intensidade, que é, para tomarmos essas medidas, nós precisamos estar seguros do ponto de vista de equipamentos de proteção individual, nós precisamos estar seguros do ponto de vista de leitos de retaguarda, leitos de UTI e pessoal. Então, quando essas condições estão resolvidas, há possibilidade de nós darmos um tratamento diferenciado para situações que são diferentes. Fala um pouco. O secretário Erno também participou dessa discussão e pode complementar. Denizar, quer complementar alguma coisa sobre a parte de insumo? Sim, me levaram, depois da reunião lá, me levaram numa sala com 2 médicos que queriam fazer um protocolo de hidroxicloroquina por decreto. Eu disse a eles que é super bem-vindo, que os estudos são ótimos, é um anestesista e uma imunologista que lá estavam. E que eles devem se reportar a você. Sim. E que eles devem, na Sociedade Brasileira de Imunologia e na Sociedade Brasileira de Anestesia, já que são os dois dessa área, fazerem o debate entre os seus pares, chegando a um consenso entre os seus pares. O Conselho Federal de Medicina e nós aqui no Ministério, a gente tem feito isso constantemente, tudo que chega. Hoje chegou ivermectina. O pessoal do campo aí estão falando que Ivomec é bom para essa situação. Ivomec é um antihelmíntico que a gente dá para gado, para ficar com o pelo bem liso e tal. Então, nós não sabemos matar carrapato, nós não sabemos, mas tem lá o indício. Então, isso agora vai para um estudo. Se for bom, nos trataremos com Ivomec. Mas primeiro precisa saber se é bom. Primeiro precisa saber indícios. Há indícios? A tese é boa? É boa. Mas primeiro convença os pares técnicos.
E aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência, disciplina, planejamento, foco. Ciência, disciplina, planejamento, foco. Não perca esses barulhos que vêm ao lado. Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Esquece, eles estão aqui do lado. Apesar dos pesares, foco aqui. Então, foi isso que eu disse para eles. Vão discutir lá e se trouxerem e tiver um consenso, a gente não tem problema nenhum, a gente adota como a postura do Ministério da Saúde. Ministro, uma mensagem importante para a população. Está em curso vários ensaios clínicos para testar esses medicamentos e, no curto prazo, nós temos resultados preliminares ainda no mês de abril para oferecer terapias seguras e eficazes para a população. Esse é o nosso compromisso como Ministério da Saúde. Nós temos que pautar as nossas decisões baseadas em evidência científica. E esse é o caminho que está sendo trilhado. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer muito à comunidade científica, aos hospitais que estão se mobilizando para dar esse suporte para o Ministério da Saúde. É muito importante essa fala para a população, de que nós estamos em busca disso com celeridade, porque nós sabemos que nós não temos tempo, mas vamos dar respostas eficazes e seguras para essa condição. Erno Harzen, o que você está mais fazendo, Erno? Ministro, acho que a gente pode aproveitar o momento e dar uma mensagem para a população. Quem tem sintomas gripais não deve sair de casa de jeito nenhum e deve usar o maior sistema de atendimento à distância já criado num Sistema Universal de Saúde pelo ministro Mandetta e entrar em contato conosco através do aplicativo do coronavírus, do site do Ministério da Saúde ou do 136. As pessoas vão ser atendidas por um robô inteligente e, se necessário, vão ser atendidos por enfermeiros e médicos ao telefone e terão as orientações que elas precisam receber adequadas a esse contato. Inclusive com medicação que devem ou não tomar, se devem ficar em isolamento ou não, se os familiares devem ficar em isolamento junto com elas. Quem tem sintomas gripais, febre ou tosse, ou dor de garganta, ou dificuldade para respirar, não saia de casa. Entre em contato conosco, o Ministério da Saúde liga para cada um dos cidadãos brasileiros. E, além de receber, nós realmente estamos ligando, né, ministro? Desde a sexta-feira passada, centenas de milhares de pessoas têm recebido ligações do nosso 136, estando ou não com sintomas, porque nós estamos preocupados com todos. Nessa ligação, nós perguntamos se a pessoa tem sintomas, não tem, e o que ela deve fazer em cada uma dessas situações. As pessoas que forem caracterizadas como portadoras de síndrome gripal e talvez risco de estar com Covid-19 vão ser monitoradas ou diariamente ou a cada 48 horas para a gente poder dar orientação mais precisa do local adequado para ela procurar, caso ela tenha um agravamento da sua situação. Então, ligue para nós ligamos para vocês. Muito bem. Francisco, como é que está aquela história que eu tenho pedido para vocês? Os estados, os municípios, eles têm que informar como se fosse notificação compulsória de doença, tem que fazer notificação compulsória dos leitos. Os leitos que abriram, os leitos que têm, quantas pessoas tem no leito, porque somente com essa informação será possível dimensionar a taxa de ocupação, que vai poder ser um dos nossos guias principais para falar de como vai ser a mobilidade. Chegou num patamar de ocupação de leitos, ali é uma das chaves. Se não tiver essa informação pode ser crucial para as cidades. Então, o CONASEMES está trabalhando com todos os secretários municipais e o CONAS está trabalhando com todos os secretários estaduais. É preciso que haja notificação da síndrome respiratória aguda, quer dizer, internou gente com pneumonia, não importa a pneumonia que for, ele tem que informar, e ali, em cima daquilo dali, a gente vai fazendo uma série de cálculos que vão mudar, vão variar de um dia para o outro. Às vezes começa a subir, a coisa mais sensível que a gente tem é exatamente o número de pessoas que estão entrando dentro do hospital. Então, o Francisco
vai referendar isso daí, vai colocar isso em pratos limpos, por favor. Ministro, esta semana agradecer aqui o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, os secretários estaduais, e fizemos um recadastramento de todos os leitos disponíveis para o Covid. E nesta semana faremos novamente um recadastramento de todos os leitos disponíveis no Brasil dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, neste momento, nós teremos uma ferramenta para o senhor, para nós termos essa disponibilidade de leitos no Brasil e também a disponibilidade de equipamentos, principalmente os respiradores. Então, essa semana já finalizamos o recadastramento dos leitos, dos novos leitos, dos leitos disponíveis para o atendimento a todos os pacientes com Covid, e essa semana fechando todos os leitos de 100% das unidades que estarão disponíveis. Com isso, teremos uma ferramenta para ver a ocupação desses leitos e aquilo que o Ministério pode atuar permanentemente com os secretários municipais e estaduais de saúde. Muito bem. Essas ferramentas são as ferramentas que nos vão dar as condições de falar: essa cidade precisa reter um pouco mais as pessoas. Recomendamos que ela diminua máximo, porque ela está subindo e isso pode chegar a um ponto de transbordo. Essa cidade está tranquila, ela pode andar um pouco mais, ela tem mais permissividade. Nós vamos ter que passar por isso de alguma maneira. Nós não temos fórmula pronta. Nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos aprender. Nós podemos dizer que nós estamos todos aqui comprometidos com o máximo de trabalho, lavoro. Nós vamos tocar isso daqui com o máximo de denodo, com o máximo de esforço. A equipe está bem, eu acho que hoje foi um dia emocionalmente muito duro para todos. Eles me viram hoje um pouco mais apreensivo do que os outros dias, porque eu falei, puxa vida, era uma coisa tão importante, né, para fazermos, mas eu sei a equipe que eu tenho, eu sei como é que a gente vai poder trabalhar e vamos tocar em frente, né? Como um velho boiadeiro tocando a boiada, estrada eu sou. Um abraço para o meu amigo Almir Sater, da minha terra. Presidente do CONASEMES, o Willis, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Só um minuto, com a sua permissão. Primeiro eu queria enfatizar aqui o apoio do CONASEMES, o apoio dos 5.570 municípios, a sua equipe e a sua gestão à frente do Ministério da Saúde. Nós, há 22 dias, temos nos reunido diariamente com a equipe do Ministério, traçados os planos para poder a gente enfrentar isso que nós temos enfrentado e superar esse problema de frente. Hoje mesmo, o CONASEMES já fez uma videoconferência com os 27 estados da federação, com mais de 1.500 municípios do Brasil, justamente para nós otimizarmos os leitos hospitalares. Então, nós estamos preparando os municípios, estamos preparando as equipes municipais para que a gente possa seguir à risco as orientações que são definidas aqui pela equipe. Então, conte com o CONASEMES, conte com o apoio dos 5.570 municípios, que está aqui representado pelo CONASEMES, e dizer para a sua equipe, para o Ministério da Saúde, que nós temos que atravessar essa fase seguindo as orientações técnicas e científicas definidas por Vossa Excelência. Ok. A Carmen Zanotto, presidente da Frente Parlamentar da Saúde, a Carmen, o Irã, todos os parlamentares estão aqui. Eu vou pedir para que um só fale, acho que a Carmen como da frente, porque a imprensa está aqui, ela está terminando a cobertura. Depois da fala da Carmen, a gente vai encerrar. Eu não vou abrir para perguntas para vocês, acho que vocês já têm bastante material aí para vocês poderem trabalhar. Carmen, por favor. Ministro, da mesma forma, quero, em nome da nossa Frente Parlamentar Mista da Saúde, que é composta por deputados e deputadas, senadores e senadoras, assim como também como relatora da nossa Comissão Externa de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Combate ao Coronavírus, manifestar o apoio da Comissão Externa, o apoio do Congresso Nacional, a sua pessoa, a todos os secretários e toda a equipe. Nós temos, junto com o doutor Luizinho, junto com o deputado doutor Irã, Mariana, enfim, o coletivo da nossa casa, acompanhado o dia a dia do Ministério, dos secretários municipais, dos secretários de saúde, dos estados,
de todos os profissionais da área da saúde, através dos nossos conselhos profissionais. Sabemos o trabalho, sabemos o momento difícil que todos estamos vivendo e, com certeza, com o conhecimento científico e a união de todos, nós vamos enfrentar este problema que o mundo está vivendo, o país está vivendo, buscando minimizar, com certeza, em especial, as mortes que a gente poderá ter pela frente. Parabéns a toda a sua equipe. Obrigado, Carmen. Tadiram, brevemente, para nós concluirmos. Bom, querido amigo ministro, secretários nacionais, todos os servidores do Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMS, eu quero aqui trazer a palavra de apoio incondicional, mais do que a Frente Parlamentar Mista da Medicina, de todas as entidades médicas, das 54 especialidades médicas que apoiam todas as políticas emanadas dos médicos. Eu não quero só apoio, não. Eu quero que eles vão para o trabalho. Por vossas excelências, que tem sido galgada na ciência. Então, nós estamos lá, na nossa comissão externa, que é a única comissão que funciona no Congresso Nacional, a apoiar todos os movimentos do Ministério da Saúde. Parabéns, ministro, em nome da medicina do país. Muito bem. Os médicos vão, com certeza, enfrentar uma barra dura aí. Esperamos ter todos os equipamentos, médicos, enfermeiros, todos, mas nós vamos lutar com as armas que nós tivermos. Essa briga é conosco. Então, eu daqui vou fazer o máximo que eu puder fazer, tenho certeza que vocês daí também vão fazer o máximo. Faço aqui mais uma última chamada. Faculdades de medicina que abriram suas portas, que cobram mensalidades tão caras. O 6º ano e o 5º ano de medicina tem que estar dentro do hospital. O 6º ano é no internato. Quem parou a aula e mandou aluno para casa está errado. Ora, vamos ter um pouco mais de maturidade. Nós não estamos falando de... Nós estamos falando de gente que tem como missão, como trabalho. A gente gosta de salvar a vida. Então, nós vamos fazer tudo para a gente ter todos os equipamentos e nós vamos lá para trabalhar. Eu agradeço a todos vocês, agradeço aí a imprensa pela cobertura que faz aqui dessa agenda do Ministério da Saúde, que é uma agenda global. Agradeço a todos que se preocuparam. Sabemos do momento que está passando o país, sabemos da importância de permanecer, de ajudar. Sei de tudo isso, a gente tem que... Está todo mundo fazendo a sua dose de sacrifício, está todo mundo dando seu quinhão a mais de colaboração. Nós também daremos o nosso sacrifício, daremos o nosso quinhão a mais de colaboração, até quando formos importantes, nominados, fizermos alguma diferença, ou até quando o presidente entender que outra equipe, para outro lado, que não queira esse tipo de trabalho, que fale, olha, o caminho não é por aqui, é por ali, que encontre as pessoas certas, substitua. A gente está aqui para ajudar. Mesmo que venha outra equipe, nós vamos ajudar, porque a gente tem compromisso com a vida das pessoas. E agora chega desse assunto e vamos trabalhar.